Eu acho que no passado era um pouco mais fácil você teorizar esse tipo de coisa. Hoje em dia está ficando tudo tão complexo e sofisticado, né? Que eu gosto de simplificar para ver o Bitcoin daquela forma mais crua mesmo, né? Então eu não uso notícias para embasar esse meu viés, não. É, mas tendência macro do Bitcoin, eu diria, no passado eu imaginava que a gente iria usar, por exemplo, o Bitcoin como unidade de conta universal. Hoje em dia eu não tenho tanta certeza, por exemplo, que a gente vai usar satoshis ou Bitcoin, enfim, para calcular no futuro. Porque eu acho que o mercado de stablecoins, ele apareceu como uma resposta de uma necessidade natural das pessoas pela transição. E a transição, ela, às vezes, ela dura mais tempo do que a gente imagina, né? Por exemplo, na Europa tem muita gente que ainda faz o cálculo por exemplo, na França tem muita gente que faz o cálculo em francos para depois traduzir para o euro. Ainda, até hoje. Na Alemanha ainda tem gente que faz em marcos, enfim, né? Por quê? Porque as pessoas elas têm um viés muito grande de apego às unidades. O viés de unidade é muito grande. Então, isso é uma coisa que no passado eu achava que existia uma tendência à unidade de conta bitcoinizar, e hoje em dia eu acho que a coisa pode ser mais complexa e mais sofisticada sem você criar paper Bitcoin no processo, principalmente porque a gente é totalmente transparente, né? Então eu consigo ver de uma forma mais madura. Outra coisa que eu via de uma forma menos madura no passado era a anarquia associada à hiperbitcoinização. Eu imaginava que o mundo se tornaria anárquico de uma forma talvez até violenta, talvez até disruptiva, exatamente porque o Bitcoin não tinha como separado. Isso eu falava muito, muito, ficava muito preocupado. Enfim, isso me tirou muito sono lá uns 10 anos atrás, porque a gente não sabia que o Bitcoin ficando mais escasso iria atrair o interesse dos atores mais, enfim, poderosos e que isso ia incentivar uma adoção pacífica ao invés de uma adoção, enfim. E, e fato é que não foi isso que aconteceu, né? Estava errado e a gente está vendo o Bitcoin inevitavelmente atingindo massa crítica para convencer governos e empresas e pessoas de que ele vai continuar aí, que a gente tem que se adaptar, tem que adaptar nossos sistemas a ele e não o contrário. Então, uma coisa bem interessante. Eu acho que eu aprendi muito sobre causa e efeito com esse evento, com esses eventos que acontecem. Aprendo todo dia, né? Então, mais uma coisa que talvez contribui para a minha visão menos enviesada do que a média sobre o Bitcoin. Não, boa. E esse lance das stablecoins, de fato, pegou muita gente de surpresa, né? Tipo, eu lembro o Saifedean numa entrevista falando que se ele reescrevesse o padrão Bitcoin, ele levaria em conta as stablecoins. Assim, e você pensar, faz totalmente sentido. Tipo, tiozinho na banca de jornal da Praça da Sé, ou na Praça da Paz na China, ou em Buenos Aires, ele muito provavelmente conhece o efeito de rede da palavra dólar. E aí, se é um dólar pelo aplicativo X ou Y, no fundo, para ele não importa. Uhum. Ao passo que o Bitcoin tem muitas outras questões que ele ainda não sabe. Então, assim, no curto prazo, essa ação das stablecoins, curto e médio prazo, sei lá, não sei se você viu a conversa do Saifedean com o Michael Saylor, por exemplo. Eu senti mais um tempo atrás que eles ficaram conversando. No fundo, assim, eles não estavam se acertando na conversa porque parecia que um estava falando da transição pelos próximos 10, 20, 30, 40 anos, que é o Saylor, que é mais pragmático, e o Saifedean parece que estava falando no mundo pós-hiperbitcoinização, quando de fato o Bitcoin já tivesse sido amplamente adotado e como esse mundo vai ser diferente. E no fundo, para mim, Eu tava nessa do Saif. e assim, faz totalmente sentido, mas é só que também faz sentido ver o processo, e o processo não é binário, né? O processo não vai acontecer da noite para o dia, o processo vai levar, não sei, múltiplas gerações, né? Acho que se a gente em vida vê um mundo totalmente hiperbitcoinizado, eu já acho incrível, sendo bem sincero.
Eu não sei, eu acho que a gente pode até calcular a velocidade que isso vai acontecer. É só a gente calcular a velocidade que o dólar vai inflar até a estratosfera e tentar. Claro que um país pode viver com inflação alta por muito tempo também, né? Mas acho que um cataclisma global desses, né, em cima do dólar ia ter uma vida um pouco curta, por ser um evento único, extraordinário que vai acontecer. Então, eu ainda está no ar, né? Como que essa transição vai se dar, mas eu acho que é possível um país, os Estados Unidos, por exemplo, conseguir se bitcoinizar antes do inevitável acontecer. Estou contando com isso. Isso é outro motivo de eu ter me mudado para cá também, tá? O fato de eu ter entendido que o Bitcoin teria que ser adotado pelos Estados Unidos foi bem determinante para esse outcome. Mas realmente o viés de unidade ele cria alguns problemas. Por exemplo, imagina se o Swift usasse uma unidade própria para operar. E se a gente tivesse preocupado com isso, né? Ele poderia estar usando uma unidade própria para transacionar no Swift, porque não são pessoas que transacionam no Swift, são bancos centrais, né? Então, achar que a gente vai usar a unidade de conta do Bitcoin, sendo que o Bitcoin é só a substituição do Swift, no final das contas, né? E que o Swift poderia usar uma unidade diferente, que não faria a menor diferença para a gente, acho que é o jeito de se pensar sobre isso. Sim, e sei lá, mesmo pensando na Argentina, que tinha o dólar como reserva de valor e o peso como meio de troca, tipo, isso vai acontecer ao longo do tempo. Eu gosto de acreditar que no futuro, sei lá, em outras palavras, tem aquele cenário básico que as fiats de pior qualidade vão morrendo primeiro, o dólar é o fiat de melhor qualidade, ele tende a ser o último a morrer, ou ele junto com o euro, junto com o yuan digital, etc. E que só depois disso que tem espaço para ter uma hiperbitcoinização. Em outras palavras, o mundo tem primeiro uma hiperdolarização via stablecoins que conseguem entrar em países que têm controle de capital e que não deixariam o dólar entrar pelo sistema tradicional, para só depois ter uma hiperbitcoinização. Esse é o cenário que se opera na sua cabeça? É natural você ter uma deflação seguida de hiperinflação, né? Esse é o efeito dólar milkshake, né? Então, normalmente você vai ver países, todas as outras moedas quebrando primeiro, para depois o dólar quebrar. Acontece que o dólar também está quebrando em paralelo, né? E tudo isso acontece tudo em paralelo. Então, se os Estados Unidos precisa pagar a dívida em dólar e não tem outras moedas para colocar no lugar, ele vai ter que imprimir dólar de qualquer jeito e essa dinâmica toda vai se dar ao mesmo tempo que as outras dinâmicas acontecem. Então, mesmo tendo essa dinâmica em que o dólar está lá e que ele é o milkshake que vai deflacionar todas as outras, ele ainda está... O fato do Bitcoin existir coloca ele no mesmo jogo que as outras, né, no final das contas. O bom para os Estados Unidos, nesse caso, é que ele pode imprimir dinheiro para comprar Bitcoin, né? E o último dinheiro que alguém vai aceitar por Bitcoin vai ser dólar, provavelmente. Esse último trouxa que vai ficar com dólar na mão, mas provavelmente vai ser o último dinheiro que vão aceitar em troca de Bitcoin. Perfeito. Cara, sei lá, pensando nos Estados Unidos, adoção, reserva estratégica que você comentou aí, uma coisa que eu tenho pensado muito é teoria dos jogos. A gente sempre comentando, vendo podcast, tanto os que eu participo quanto que eu escuto, tinha muito uma visão cristalizada que, pô, assim que os países começarem a entrar no Bitcoin, eles vão entrar com peso, né? Eles vão realmente se envolver. E, puta, os Estados Unidos anunciou a reserva estratégica de Bitcoin e beleza, depois disso, o Paquistão até anunciou, tem um movimento ou outro, sei lá, tem um fundo soberano de Dubai, eu acho, algum lugar desses comprou um pouco de MicroStrategy, mas assim, se você me falasse há 6 meses atrás que o presidente americano tinha anunciado uma reserva estratégica, eu imaginaria um impacto muito maior, sendo bem sincero.
E ao mesmo tempo eu lembro do movimento do Sailor, que eu também achava que as empresas seriam muito mais rápidas depois que o Sailor começou a fazer o movimento dele, e demorou quase um ciclo, 4, 5 anos, para o resto do pessoal começar a prestar atenção. Será que nossos modelos de teoria do jogo não estão meio equivocados e parece que a gente leva em conta que a educação de todos os players em relação ao Bitcoin ela é homogênea, quanto na verdade ela é totalmente heterogênea? Você vê que essa questão da adoção, ela passa diretamente pela educação, né? É impossível alguém ou alguma instituição adotar Bitcoin sem ter alguém que entenda de trás para frente sobre Bitcoin. Então, a velocidade que a gente vê essa adoção fica um pouco aquém do que a gente imaginava. E é outro argumento para a minha tese de que essas questões não são a causa do Bitcoin ficando escasso e caro, mas a consequência do Bitcoin ficando caro e escasso. Provavelmente é aquilo que eu falei, né? Tava todo mundo esperando que um anúncio desses fosse levar o Bitcoin para a Lua, mas exatamente porque está todo mundo esperando que um anúncio desses leve para a Lua, que não vai para a Lua, porque não é todo mundo que ganha com esses movimentos. Eu acho que quando fazem esses tipos de anúncio, eles fazem meio para sentir a temperatura da água, para ver se a demanda está suficiente para eles continuarem ou não a acumulação. E se eu fosse um país que tivesse uma estratégia de acumulação de Bitcoin, eu não ficaria dando publicidade a essa estratégia assim tão descaradamente, né? Primeiramente eu iria fazer a minha acumulação e depois eu ia soltar a notícia de que eu acumulei. Eu acho que é isso que está acontecendo. Agora, eu não sei como é que os Estados Unidos está segurando o ímpeto dos outros países de entrarem nessa teoria dos jogos, aí nesse jogo. Eu acho que tem um misto de ignorância com... todo mundo está esperando os Estados Unidos fazer primeiro, porque aí daria uma credibilidade maior para a estratégia. Você acha que quando os Estados Unidos anunciar mesmo que comprou e não só que tá pegando as reservas que já estão paradas, etc., continuar uma compra nova, isso pode ser um catalisador muito maior do que o que já aconteceu, então? Não sei, porque aí a gente estaria colocando a notícia como o causador do FOMO, mas você vê como é muito difícil, né, analisar essa dinâmica.